Graça e paz. Projeto Semear, mais uma vez, vem até você, trazendo a palavra de Deus ao seu coração. Que Deus possa te abençoar neste momento, na meditação da sua palavra, e que você possa alcançar em Cristo a salvação de sua alma. Iremos ler uma palavra de Jesus dita aos seus discípulos e uma multidão que estava à sua volta. E ele assim diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Jamais podemos dizer não para Deus. Jamais podemos negar o Senhor. Ao contrário, nós precisamos abraçar a vontade de Deus. Nós precisamos abraçar o querer de Deus sobre nossas vidas. E Jesus foi o profeta enviado por Deus depois de 400 anos para sarar as feridas do povo de Israel. E Jesus, naquele momento, ele estava diante do povo, ministrando o remédio que cura, que é a palavra de Deus aos corações. Hoje, Deus está te trazendo um remédio para a tua alma, para o teu coração, que é as Sagradas Escrituras. Muitas vezes estas palavras ditas podem doer em você, podem trazer ao seu coração, à sua alma, conflitos, pode trazer a você esta situação de dor, mas é o remédio para curar o teu coração. O Senhor, Ele quer te dar a vida, e a vida está na palavra de Deus. A vida está em Jesus. A vida está em crer e se arrepender dos seus pecados. E Jesus, como profeta de Deus enviado naquele momento para o povo de Israel, para o povo de Deus, era o remédio, era a cura, era a salvação das almas perdidas. Aquele povo estava perdido. Aquele povo estava errantes. Eram ovelhas de Deus, sim, mas estavam perdidas, porque o Senhor colocou pastores diante deles. O Senhor permitiu que pastores viessem liderá-los, os quais eram os sumos sacerdotes, os quais eram os levitas de Deus, que trabalhavam na casa do Senhor. Tinha as sinagogas para que eles viessem a buscar a Deus na meditação da palavra do Senhor, nos louvores entoados, nas orações. Porém, infelizmente, até os seus líderes espirituais, eles saíram da presença de Deus. Até os seus líderes espirituais erraram, se desviaram do propósito de Deus, que é de acolher, de proteger, de guardar o rebanho. Ao contrário, o que eles faziam? Eles tomaram a condição de lobos devoradores. Eles não cuidavam, eles não apacentavam, ao contrário, devoravam as ovelhas do Senhor. Infelizmente, isto trouxe um grande dano para o povo, porque o povo ficou perdido, longe da presença de Deus, distante da presença do Senhor. E quando Deus enviou Jesus, quando Deus enviou o Salvador, eles estavam tão cegos, tão perdidos, que não reconheceram Jesus como o remidor de Israel. Eles estavam tão longe da presença de Deus, tão em trevas, tão cegos, que eles não creram em Jesus como o enviado da parte de Deus, como o Messias. Infelizmente, o que eles fizeram foram coisas terríveis com o Filho de Deus. Mas Jesus,
veio para cumprir um propósito divino para a humanidade, o qual era perdoar pecados. E Jesus perdoou pecados. Jesus curou os enfermos. Jesus sarou os cegos, pois fez cada um deles enxergar novamente. Os leprosos ele limpou, e mortos ele ressuscitou, e muitos outros milagres e maravilhas o Senhor fez no meio do seu povo, os quais não estão registrados nas Escrituras, porque foram muitos. Os que estão registrados são os essenciais, mas o Senhor operou grandes milagres no meio do povo, porque Jesus veio cheio de amor, compaixão, para salvar, para curar, para libertar. Porém, infelizmente, no mundo que nós vivemos, existem pessoas que não querem a bênção por completo. Eles querem a bênção pela metade. E a bênção pela metade é problema na vida do homem, porque tudo que Deus faz é perfeito, é completa. A obra de Deus, ela é completa na vida do homem. A obra de Deus não é pela metade na vida do homem. Então, muitas das pessoas que buscavam Jesus e que inclusive estava diante de Jesus quando Jesus pronunciou estas palavras, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, diante dele estava uma multidão ouvindo estas palavras. E no meio daquela multidão estavam pessoas que só queriam as bênçãos materiais. O nosso Deus é aquele que nos abençoa materialmente? Sim, Deus nos abençoa materialmente, mas esta não é a finalidade, não é o propósito final de Deus. As bênçãos materiais são decorrência de uma vida espiritual e de uma vida que ande segundo os preceitos de Deus. Porém, aquelas pessoas não queriam os preceitos de Deus. As pessoas queriam as bênçãos materiais, elas queriam o pão, queriam o peixe, porque Jesus fez os milagres da multiplicação dos pães e dos peixes. Então corriam para Jesus, para quê? Para saciar a fome. Outros queriam somente a cura do corpo, outros só queriam que o seu corpo fosse assim sarados das suas enfermidades, queriam simplesmente estas bênçãos materiais, queriam só as bênçãos materiais, quando na verdade Deus quer sarar o coração, a alma do homem. Deus olha para o meu íntimo e para o teu íntimo. Deus conhece os desejos do nosso coração. Deus conhece aquilo que realmente queremos. Se queremos ser libertos, transformados, nos tornando assim uma nova criatura, Deus conhece se existe este desejo dentro do meu e do teu coração. Porém, no meio daquela multidão, existiam pessoas que não queriam nascer de novo. Existiam pessoas que não queriam ter a vida transformada por Cristo Jesus. Jesus, ele veio para transformar a vida do homem, tirando o homem do pecado, das trevas e trazendo-o para a luz. O desejo de Deus é abençoar a minha vida e a sua vida. Ele usa na expressão a qual ele colocou: como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Ele coloca essa expressão diante de nós neste dia, dizendo que Ele quer me abençoar, quer te abençoar, que Ele quer me proteger, quer te proteger, que Ele quer te guardar do mal. Quando nós estamos debaixo das mãos poderosas de Deus, quando nós estamos guardados pelo Senhor, protegidos por Deus, amparados por Deus, o mal não nos tocará, porque para que o mal venha nos tocar, primeiro tem que passar pelo Senhor. Porque é o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos protege. O Senhor coloca anjos
para nos livrar do mal, para impedir que as potestades malignas venham lançar dardos inflamáveis do mal sobre nós, setas malignas. Deus nos guarda, nos livra. Por quê? Porque o Senhor tem prazer no justo, tem prazer naquele que anda na sua verdade. Se eu ando na verdade, se eu ando na justiça, debaixo do querer de Deus, Deus não tem prazer que o mal me atinja. Deus não tem prazer que o mal venha ser sobre mim. Não, Ele não vai permitir. Ele vai me guardar do mal. O salmista, ele mesmo diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E o que vai acontecer? Tu não serás atingido. Por quê? Porque o Senhor está me guardando, o Senhor está me protegendo. Então ele disse: como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Ou seja, quantas vezes ele desejou fazer isto com o seu povo? Quantas vezes ele desejou proteger, guardar a nação de Israel, guardar o povo de Deus, os remanescentes do Senhor? Quantas vezes ele quis fazê-lo, mas muitas vezes o próprio povo de Deus disse não. Quantas vezes o próprio povo de Deus renegou o agir de Deus, o conselho de Deus, o remédio de Deus. Veja, meu querido, veja, meu amado, não podemos rejeitar aquilo que Deus nos concede, onde é a sua misericórdia. Se Deus nos escolheu, se Deus nos separou, se Deus nos destinou para o reino dos céus, nós precisamos nos colocar na presença de Deus. Nós precisamos nos colocar à vontade do Senhor. Dizer: Senhor, faça-se a tua vontade no meu coração. Cumpra, Senhor, o teu querer na minha vida, ó Deus. E o Senhor, que é benigno, que é maravilhoso, irá nos conduzir em sua vereda, na sua palavra, e muitas vezes nos trazendo ao centro da sua vontade. Muitas vezes as suas palavras irão muitas vezes machucar o nosso coração. Muitas vezes iremos sentir doer. Por quê? Porque ainda somos carnais, porque ainda somos homens presos ao pecado deste mundo, preso aos desejos do pecado desta vida. E a palavra de Deus, ela nos orienta e nos mostra isto é certo e aquilo que é errado. Infelizmente, ainda precisamos ser transformados, lapidados, moldados pela mão do Senhor. Ainda precisamos ser trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos nos entregar à presença de Deus e permitir que o nosso velho homem, a nossa velha criatura venha a ser crucificada em Cristo Jesus. Isto é estar debaixo das asas do Senhor, é permitir o agir de Deus através do seu Santo Espírito, moldando o nosso coração segundo a imagem de Cristo. Eu preciso estar debaixo da graça do Senhor, da presença do Senhor. E aqui ele diz: quantas vezes eu quis fazer contigo, ó Israel, ó Jerusalém. O Senhor Jesus lançou em rosto isto para eles. Por quê? Porque eles crucificaram quantos profetas enviados por Deus no passado. Eles apedrejaram quantos profetas no passado que foram usados por Deus para trazer a verdade aos seus corações. Mas o Senhor continua na sua benevolência, na sua misericórdia, na sua compaixão, querendo abençoar o seu povo. E mesmo eles cometendo tais transgressões, o Senhor continua sendo benevolente e misericordioso. Isto, sabe o que se chama? O amor de Deus. A própria palavra do Senhor nos diz: Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é o amor de Deus, essa tentativa incessante de Deus de querer salvar, de querer perdoar, de querer sarar, de querer trazer de volta, de levantar o caído. Então, mesmo eles tendo matado os profetas, mesmo eles tendo apedrejado profetas no passado, mesmo tendo feito todas essas coisas horríveis, Deus continua desejando sarar e perdoar. Foram 400 anos de silêncio antes da manifestação de Jesus, 400 anos sem falar com o povo, 400 anos onde Deus se aquietou e o povo sofreu muito o povo de Deus, porque quando você não ouve a voz de Deus, você sofre. Quando você não ouve a voz de Deus, você não tem direção. Quando você não ouve a voz de Deus, você não é sarado. E 400 anos foram de silêncio, mas agora era Jesus no meio deles, agora era o Filho de Deus no meio deles, mas foram 400 anos de silêncio. E eles só tinham o quê? Eles só tinham as sinagogas, eles só tinham aqueles líderes espirituais, os quais liam a palavra de Deus, ou seja, o Pentateuco e os profetas para eles nas sinagogas. Eles só tinham estes homens, mas infelizmente, estes homens estavam longe da presença do Senhor, longe da presença de Deus, da vontade de Deus, líderes espirituais que tinham a palavra de Deus em suas mãos, líderes espirituais que constantemente estavam sacrificando nos altares do Senhor, oferecendo incenso na casa de Deus, louvando a Deus, fazendo orações. Eram líderes espirituais, mas que estavam cegos, que não conheceram Jesus quando ele se manifestou no meio do povo. Eram líderes espirituais cegos, e a palavra de Deus diz, eram cegos conduzindo cegos. Infelizmente, esta foi a situação que Jesus encontrou quando chegou. Ou seja, eles mesmos não obedeciam à palavra de Deus. Eles ensinavam a palavra de Deus, mas não colocavam em prática. E eles, sendo líderes espirituais, eles andavam ainda na carne, andavam indo ainda no pecado, andavam indo ainda transgredindo contra Deus. E isso era uma grande tristeza, porque o povo precisava ouvir a voz de Deus e eles não eram a voz de Deus no meio do povo. Eram lobos ferozes, tragando as ovelhas do Senhor. Mas ali, agora, era Jesus, o bom pastor, enviado da parte de Deus, o profeta de Deus, o sumo sacerdote. Jesus contemplava todas estas coisas em si mesmo. Ele era salvador, ele era profeta, ele era sumo sacerdote, ele era completo e santo diante do nosso Deus. E era este que Deus, e esta era a voz de Deus no meio do povo. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer me abençoar através de Jesus. E Jesus continua no meio do povo. Jesus continua no meio da humanidade. Jesus continua entre nós com o mesmo propósito, com o mesmo intuito, resgatar as ovelhas perdidas. Se você é uma ovelha perdida, Jesus quer resgatar a sua alma. Meu querido, meu amado, aquelas almas que estavam ali, muitas delas, infelizmente, não abriram o coração totalmente para o Senhor. Sabe aquela situação que você é uma pessoa de reservas? Você tem reservas para com Deus, ou seja, esta parte aqui do meu coração é para Deus, mas esta outra partezinha aqui é minha, é um lugar reservado para mim, para as minhas coisas, para o meu querer,
Era isto que existia naqueles corações. E infelizmente, hoje é a mesma coisa. São pessoas que existem em nosso meio, que têm reservas em seus corações, que não abrem o seu coração totalmente para o Senhor Jesus. São pessoas que só querem as bênçãos materiais, só querem a cura da carne, só querem os bens materiais deste mundo. Mas o Senhor Jesus é aquele que Ele mesmo disse que o seu reino não é deste mundo. Se aquele que está procurando Jesus procura só as bênçãos materiais, irá se frustrar, porque o Senhor Jesus prometeu um reino eterno, um reino o qual é no céu, que é lá na glória. Este é o reino que Ele prometeu. E como eu já disse anteriormente, as bênçãos materiais são consequência de uma vida espiritual em Cristo Jesus, segundo a sua verdade. E naquele meio daquele povo existiam as pessoas que só queriam as bênçãos materiais. Diante do Senhor Jesus, quando Ele pronunciou essas palavras, tinham pessoas nessas mesmas condições, que só queriam as bênçãos materiais, só queriam o pão, só queriam a cura das suas enfermidades, só queriam a solução dos seus problemas, mas não queriam compromisso com Ele, não queriam compromisso com a verdade, não queriam compromisso em seguir a Jesus. Por isso que Jesus é aquele que nos mostra os nossos erros, mostra nossas mazelas, mostra o que nós somos na verdade. E infelizmente, estas pessoas em dado momento foram influenciadas pelo mal para se levantar contra Jesus. Meu querido, quando o nosso coração não é totalmente de Deus, ficamos à mercê do mal, porque ainda existem reservas dentro de nós, existe o mal ainda dentro de nós, e o mal é um fermento maligno. O mal, ele é um fermento que cresce, ele vai crescendo aos poucos, e se ele ainda for inflamado, influenciado pelo diabo, ele cresce ainda mais rápido ainda. E foi isso que aconteceu. Em dado momento, eles se levantaram contra Jesus, influenciados pelo diabo através dos sumos sacerdotes, através dos saduceus e dos fariseus, porque eram homens que não queriam ser curados e sarados por Jesus. Eram homens que não queriam ser transformados por Deus, só queriam as bênçãos materiais, só queriam viver em suas vaidades, só queriam viver em seus pedestais. Eram homens contumazes ao erro, ao pecado. Então estes homens, usados pelo diabo, usados pelo maligno, inflamaram a multidão, corromperam a multidão com os seus ideais, com os seus pensamentos, ao dizer que Jesus blasfemava contra Deus, quando ele dizia que era filho de Deus, quando ele dizia que era o próprio Deus no meio dos homens. E eles não aceitaram isto porque estavam cegos em seus pecados. Tinham a lei de Deus em suas mãos, mas eram cegos. Tinham a palavra de Deus em suas mãos, mas eram cegos. Quantos hoje estão em nossas igrejas? Quantos hoje estão em nossos cultos, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas infelizmente continuam cegos, porque não permite que o Espírito de Deus trabalhe em seus corações, transformando as suas vidas, libertando-os dos seus pecados, corações com reservas diante da presença de Deus. E estas pessoas continuam sendo inflamadas pelo diabo, porque o fermento do pecado ainda está dentro dos seus corações. Quantas dessas pessoas estão desviadas dentro de nossas igrejas? Muitas vezes a gente vê pessoas que até mesmo elas se levantam contra a obra de Deus, contra o agir de Deus dentro de nossas igrejas. Por quê? Porque são pessoas que não têm o coração firmado na rocha que é Jesus Cristo. A pessoa que não está firmado na rocha
do Senhor, que é Jesus Cristo, não compreende o agir de Deus, não compreende o agir do Espírito Santo de Deus e se escandalizam muitas vezes quando o Espírito de Deus está trabalhando, quando o Senhor está fazendo o seu querer no meio da sua igreja, e por estarem com seus corações endurecidos para as coisas de Deus, por serem religiosos diante da presença de Deus, não compreendem o agir de Deus, e aí o que acontece? O diabo os usa para se levantar contra a obra do Senhor. Mas a palavra de Deus é a nossa direção, a palavra do Senhor é o nosso norte, a palavra de Deus nos guia ao centro da vontade de Deus, e quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, quando nós não estamos na sua palavra, infelizmente erramos, e nós precisamos estar atentos quando a palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo do Senhor, não entristeçais. Então eu preciso estar atento ao agir de Deus, para que eu não faça e não venha agir do mesmo modo como os fariseus, como os saduceus, como o sumo sacerdote daquela época, se levantando contra o agir de Deus no seio da sua igreja. Meu amado, se você tem a palavra de Deus, se você tem as Escrituras, peça a orientação ao Senhor, peça a orientação, sabedoria para entender, compreender o agir de Deus neste exato momento da sua vida, para que você não venha a ser instrumento do diabo para impedir o agir de Deus no meio do seu povo. E ali estava o Filho de Deus, mas foram influenciados pelo pecado, tinham a palavra de Deus em suas mãos, mas foram influenciados pelo diabo, tinham as Escrituras em suas mãos, mas se levantaram contra o profeta de Deus, como contra o homem de Deus que era Jesus de Nazaré. E o que fizeram? Pegaram Jesus, amarraram Jesus e levaram para ser julgado. Jesus estava orando a Deus lá no Monte das Oliveiras, lá no Getsêmani, na verdade, estava orando ao Senhor, clamando a Deus, porque ele sabia que ao amanhecer os seus algozes iriam se fazer presente. E sendo fortalecido pela mão do Senhor, ao amanhecer ele foi manietado. Às 6 horas da manhã, ele já estava diante do Sinédrio, recebendo as acusações: você está sendo preso por blasfêmia, por se achar filho de Deus, por se achar Deus no meio dos homens. Jesus estava sendo, ali naquele exato momento, julgado. Por quê? Porque estava segundo a vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus, o qual era ser o Salvador do povo de Israel, o Salvador da nação de Israel. E por esta razão ele estava sendo julgado pelo seu povo, porque Jesus era descendente de Davi, Jesus era da descendência real de Davi, e ele estava no meio do seu povo, mas o seu povo estava o julgando naquele momento. Às 9 horas começa a sua crucificação. Às 9 horas ele já estava sendo açoitado. Às 9 horas da manhã ele estava com a coroa de espinho em sua cabeça. Às 9 horas ele colocaram uma cruz para ele carregar, e ele carregou a cruz até um certo ponto do caminho e depois não conseguiu mais, mas outro foi chamado para continuar carregando a sua cruz até o Gólgota, e lá na cruz o levantaram no madeiro. Veja só, meu querido, ele foi crucificado, o Salvador, o remidor de Israel. Ele foi levantado no madeiro para ser morto entre 2 pecadores. Ele não era pecador, ele era santo, justo e verdadeiro. Jesus era este homem santo e justo, verdadeiro, mas diante da esquerda e da direita de Jesus estavam 2 homens que eram
pecadores, homens que tinham errado para a sociedade, e Jesus estava ali como Filho de Deus. A obra do Senhor, ela é completa, meu querido. A obra de Deus, ela é perfeita, e Jesus se entregou. Jesus vivenciou momentos lindos, momentos belos neste mundo. Jesus fez coisas muito gloriosas neste mundo para com as pessoas à sua volta. Ele vivenciou esses momentos, mas agora era momento dele sofrer na cruz, era momento dele derramar o seu sangue no Calvário, era momento dele se entristecer, era momento dele se angustiar, era momento dele sentir dor naquela cruz, e mesmo chegando este momento, ele aceitou. Muitas vezes nós, como cristãos, como servos de Deus, não queremos os momentos difíceis da vida, não queremos os momentos tristes, nós não queremos os momentos de dor, nós não queremos sofrer pelo Evangelho, e isto está errado, porque a obra de Deus ela é completa, ela engloba a alegria e também a tristeza, ela engloba também a festividade, mas engloba também o luto. Infelizmente, esta é a razão da vida. A vida não é só feita de mar de rosas. A vida é como uma montanha russa. Há momentos de baixos e há momentos altos. Nós precisamos aprender a vivenciar estes momentos da vida. Nós precisamos aprender a vivenciar o lado bom e o lado ruim da vida. E Jesus estava vivenciando este lado terrível da vida, este lado ruim da vida, porque ele estava sendo ofendido, ele estava sendo sacrificado pelo próprio homem, pelo seu povo, por aqueles que ele foi enviado para salvar. Sem dúvida nenhuma, você irá sofrer muitas vezes nas mãos daqueles a quem você ama. Você muitas vezes irá ser ofendido pelo seu filho, pela sua esposa, pelos seus parentes, pelos seus irmãos de igreja, até aqueles que comungam da mesma fé que você, irá se levantar contra você quando eles não vigiarem, quando eles derem lugar ao mal em seus corações. Eles muitas vezes vão ser usados para te ofender, para te entristecer, mas você deve se lembrar de que Jesus também passou pelas mesmas circunstâncias, de que Jesus sofreu os mesmos momentos difíceis da vida, e Jesus continuou, perseverou no projeto, no propósito de Deus. Qual é o propósito, o projeto de Deus na tua vida, meu amado? Qual é o propósito de Deus nesta tua caminhada da fé em Cristo Jesus? Persevera, meu amado, continua, mesmo que se levantem contra você, mesmo que venham se levantar contra a tua vida, continua, persevera, ser persistente na presença de Deus nestes momentos difíceis, porque os momentos difíceis uma hora vai passar, o tempo da dor uma hora vai passar, vai chegar a hora que vai se findar, porque Deus não tem prazer no sofrimento da sua igreja, do seu servo, da tua serva. E é momento de continuar a caminhada. Não para não, eu vou parar porque eu fui ofendido, eu vou deixar a igreja porque eu fui confrontado, eu vou deixar a igreja porque eu não quero estar nesta situação de tristeza. Não, meu amado, continua firme na presença do Senhor. Não deixe Jesus por causa das dores, não deixe Jesus por causa dos sofrimentos, não deixe Jesus por causa da afronta, não deixe Jesus por causa deste momento triste que você está vivenciando agora. Ao contrário, continua, persevera, ser persistente diante do Senhor, porque o Senhor no seu tempo certo irá honrar a tua vida. E Jesus persistiu, continuou, ele estava ali
sendo julgado, sendo condenado injustamente. Ele era santo, era puro, diante de dois homens pecadores, e o seu testemunho rendeu frutos de salvação, inclusive ali na cruz, porque um daqueles que estavam do seu lado viu em Jesus um homem santo e puro, dizendo: verdadeiramente este homem está aqui injustamente. Nós estamos aqui porque pecamos, nós estamos aqui porque erramos. Deus quer te usar na sua fidelidade. Deus quer te usar neste momento em que você está sendo perseguido, para que através do teu testemunho de fidelidade outras pessoas olhem para ti e vejam o quão é necessário ser fiel a Deus nos momentos de tribulações e de angústias. A palavra de Deus nos mostra e nos relata quantos exemplos de homens que persistiram, que continuaram, que perseveraram nos momentos difíceis de suas vidas, e Deus abençoou, e Deus fez através desses momentos tristes produzir frutos e frutos de alegria. E naquele momento da cruz, Jesus ali produziu frutos de salvação, fruto de salvação na vida daquele pecador que estava do seu lado, onde ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele foi abençoado por Jesus naquele momento, quando Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É isto que Deus faz, meu amado. É isto que Deus faz. Deus nos usa para abençoar vidas, até mesmo nos momentos difíceis, até mesmo nos momentos da sua enfermidade. Você está enfermo, você está doente, Deus vai usar você neste momento de enfermidade para que outras vidas sejam saradas, sejam curadas, sejam salvas em Cristo Jesus. Jesus foi pendurado no madeiro, e Jesus sofreu na mão dos seus algozes, e inclusive sofreu na mão daqueles a quem ele estendeu a mão para curar, para salvar, para perdoar. A palavra de Deus diz que blasfemaram do Senhor Jesus quando estava na cruz. Olham as palavras que falaram para o Salvador Jesus: salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Meu Deus. Outra: a outros salvou e a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o ele agora, se lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Olha as blasfêmias que falaram do Filho de Deus, falaram de Jesus. Meu amado, meu querido, na verdade ali aquelas pessoas estavam sendo usadas pelo diabo para confrontar Jesus, confrontar a obra de salvação do Cordeiro de Deus. Era o diabo confrontando o Salvador da humanidade, dizendo para Jesus: desce aí da cruz, salva-te a ti mesmo. Você não salvou os outros, salva-te a ti mesmo desta situação. Mas Jesus veio foi para morrer na cruz. Jesus veio foi para morrer em meu lugar, em seu lugar. Esta foi a razão. Mas infelizmente aquelas almas usadas pelo diabo foram usadas para blasfemar contra Jesus. E hoje não é diferente. Infelizmente, quantas pessoas emprestam os seus lábios para serem usados pelo diabo para confrontar a obra de Deus, confrontar aquilo que você faz para o Senhor. Meu querido, se você faz para Deus, se o que você está fazendo neste exato momento é para o Senhor, é para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, saiba de uma coisa: homens e mulheres, jovens e crianças irão emprestar os seus lábios para o diabo, e o diabo vai muitas vezes usar estes lábios para confrontar aquilo que você está fazendo para Deus. Irá tentar colocar dúvida naquilo que você está fazendo para Deus, se realmente isto é
bom, se realmente isto é válido, mas você que está na presença de Deus, na direção do Senhor, você que está na orientação do Espírito Santo de Deus, você não vai dar ouvidos para aquilo que o diabo falar para ti. Você não vai dar ouvido, ao contrário, você vai repreender em espírito, em nome do Senhor Jesus. Você vai dizer: para trás de mim, Satanás, porque estas foram as palavras de Jesus para Pedro, quando ele emprestou a sua boca para o diabo. E o Senhor disse: para trás de mim, Satanás. Então você deve fazer a mesma coisa, você deve repreender em nome do Senhor Jesus, porque aquilo que você está fazendo para Deus, aquilo que você está fazendo para o Senhor, é para a sua honra e para a sua glória, para que o nome dele seja glorificado. E a obra de Deus não pode parar, porque o diabo está se levantando. O diabo sempre vai se levantar, o diabo vai sempre se levantar contra a obra de Deus, mas cabe a mim, cabe a você perseverar, continuar, fazer o que Jesus fez, perseverou na cruz. Eles estavam blasfemando dele, eles estavam falando palavras para desanimar, mas Jesus estava firme no propósito, porque Jesus sabia que aquilo que ele estava fazendo era a vontade de Deus, que era morrer pela humanidade. Ele era para morrer diante dos homens, diante daqueles que estavam diante dos seus olhos, porque ele estava morrendo por amor a eles. O mesmo Senhor diz: Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Senhor, tem misericórdia, eles não sabem o que fazem, estão emprestando a boca para o diabo, estão cometendo um erro terrível. A palavra de Deus nos diz que ao meio-dia de sua crucificação, houve-se trevas sobre todos os lugares. Houve trevas e olha, meu querido, era Deus falando, era Deus se revelando na natureza, mostrando àquele povo: vocês estão errados, vocês estão crucificando o Filho de Deus. Era Deus se manifestando, era Deus dando chance de arrependimento. Hoje, Deus quantas vezes tem falado conosco através da natureza, tem se revelado a nós, mostrando os nossos pecados, nossos erros, nossas mazelas, querendo nos trazer para debaixo da sua vontade, do seu querer. E Ele tem usado a natureza, Ele tem usado quantas coisas para despertar, e continuamos dormindo no mesmo erro. Deus trouxe trevas ao meio-dia até às 3 horas da tarde, um sinal, Deus mostrando, se revelando ao povo, um sinal: vocês estão errados. Mas o que aconteceu? Houve alguma mudança? Houve alguma alteração? Não, continuaram crucificando Jesus, continuaram querendo matar o Filho de Deus. Hoje é a mesma coisa, Deus tem se revelado, tem dado sinais para a humanidade e ela continua no mesmo erro, continua no pecado, continua transgredindo, continua aborrecendo a Deus. É uma tristeza só, é uma tristeza só. Jesus, o Filho de Deus, naquele sofrimento, naquela angústia, eles fizeram o quê? Ofereceram vinagre a Jesus. Olha, era um vinho azedo misturado com água ou mirra para aliviar o seu sofrimento. Um costume adotado pelos romanos para os crucificados. Mas ele recusou. Não queira, meu amado, nada neste mundo para que venha aliviar o seu sofrimento, a sua angústia, a sua dor no momento da perseguição. A perseguição virá a tristeza, virá o choro, virá as lutas. Então não busque nada neste mundo para aliviar o seu sofrimento.
porque o nosso alívio, o nosso conforto é o Senhor. Ofereceram a Jesus o vinagre, ofereceram a Jesus algo para aliviar a sua dor, o seu sofrimento naquele momento. Mas Jesus recusou, não, porque o meu destino é sofrer por amor à humanidade, é morrer para este mundo. Este é o meu destino. Jesus não desejou, não aceitou ficar entorpecido. Não. Quantos hoje, nos seus problemas, nas suas angústias, nas suas aflições, buscam coisas neste mundo para aliviar o seu sofrimento? Usam o alcoolismo, usam as drogas, usam quantos meios para esquecer dos seus sofrimentos, usam a prostituição, usam os bens materiais para tentar fugir da circunstância do momento. Mas eu te digo, isto não é a solução. É por isto que eles continuam na mesma prática, usando os mesmos métodos cotidianamente, anos e anos, se afundando nos vícios, nas drogas, e não conseguem resolver as suas angústias, suas tristezas. Por quê? Porque jamais estas coisas vão resolver, porque o que resolve os problemas da vida do homem é Jesus, através do Espírito Santo de Deus. As drogas não vão resolver os teus problemas, o álcool não vai resolver os teus problemas, a sua riqueza não vai resolver os teus problemas. Por quê? Porque estas coisas são bens materiais, são coisas do mundo que entorpece a alma e o sentido do homem, mas Jesus sara, cura e liberta a alma. Se você quer ser sarado neste momento de tristeza o qual você está passando, se você quer ser curado por Deus, se você quer que o seu problema familiar seja resolvido, você precisa de Jesus. Se você quer que a sua tristeza seja resolvida, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus, porque só Jesus resolve os teus problemas. E Jesus, naquele exato momento, não aceitou o vinagre, ele não aceitou ser entorpecido, ele quis enfrentar o seu destino. E você, meu querido, meu amado, precisa enfrentar o seu destino, você precisa enfrentar a sua tristeza, você precisa enfrentar a sua amargura, você precisa enfrentar as tuas lutas, você precisa enfrentar a tribulação. Se a enfermidade está diante de você, você tem que enfrentar a sua enfermidade em nome de Jesus. E quando nós enfrentamos os nossos problemas em nome de Jesus, as nossas vitórias são alcançadas, porque o nosso Senhor Jesus, ele é poderoso para nos dar a vitória. E Jesus, o Filho de Deus, ele foi crucificado, ele morreu na cruz por mim e por você. Mas antes dele dar o último suspiro, ele disse as seguintes palavras: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento que Jesus pronunciou estas palavras, ele se sentiu só. A solidão bateu em Jesus, porque Jesus, antes, ele tinha uma comunhão plena com o Pai, ele tinha uma comunhão plena com os céus, ele era um só em Deus, mas agora Jesus se sentia só, abandonado na cruz. Sabe por quê, meu amado? Porque o meu pecado, o teu pecado, o pecado de toda a humanidade estava sobre o Filho de Deus. E o pecado, quando habita dentro do homem, ele traz solidão, ele distancia, ele separa o homem de Deus. O pecado é morte na vida do homem. E o meu pecado, o pecado da humanidade estava sobre Jesus. E quando o homem está em pecado, ele não pode estar
diante da face de Deus, ele não pode ter comunhão com Deus. Então a comunhão entre Jesus e Deus acabou quando o meu pecado e o teu pecado caiu sobre ele naquele momento. Então ele se sentiu só, ele se sentiu abandonado e ele pronunciou estas palavras: Deus meu, por que me desamparastes? O gozo de Deus que existia na vida dele, a presença de Deus que existia na vida dele sumiu, se afastou. Quando o homem não está na presença de Deus, ele se sente só. Quando o homem está em pecado, ele se sente abandonado. Quando o homem está em pecado, ele se sente vazio. Por quê? Porque o pecado causa isto no coração do homem, na alma do homem. O pecado é terrível para o ser humano. É por isso que o ser humano, quando se encontra vazio, ele busca preencher o seu coração com as coisas e as vaidades desta vida secular. Por quê? Porque assim ele preenche o vazio que está dentro de si. Mas este vazio que ele sente dentro dele é o lugar de Deus, é o lugar onde o Senhor habita, onde o Espírito de Deus habita. E este lugar jamais vai ser completo com as coisas desta vida, deste mundo. E ali Jesus se sentiu vazio diante dos olhos de Deus, diante da presença de Deus, porque o pecado, o meu pecado, o teu pecado caiu sobre ele, estava sobre o Filho de Deus. Então ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Mas ali também era um homem santo e puro. O corpo de Jesus, nele em si não havia pecado. Ele era puro e o pecado não consegue habitar num corpo puro. O pecado não consegue prevalecer num corpo santo. E ali o corpo de Jesus era puro, era santo. As células de Jesus eram santas, eram puras. Por quê? Porque nele não havia pecado. Mas o pecado da humanidade caiu sobre ele. Mas uma coisa, meu amado, é o seguinte: o pecado não tem poder, não tem influência sobre o corpo santo. E Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. As ânsias da morte não tiveram poder suficiente para segurar o corpo de Jesus na sepultura. Eu e você, quando morremos, nós descemos à sepultura. E a sepultura nos segura o nosso corpo lá. O bicho come a nossa carne. A nossa carne é consumida pelo pó da terra, pelos organismos que existem ali no chão, e ela é consumida, mas o corpo de Jesus era santo, era puro. Então, a morte não conseguiu agarrar o corpo de Jesus. Os micro-organismos do chão não conseguiram consumir o corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus era santo. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. E Jesus ressuscitou o seu próprio corpo, não somente lhe deu vida nova, e sim uma vida superior e mais elevada. Que maravilha, que coisa poderosa, gloriosa. O meu corpo, o teu corpo, um dia será ressuscitado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele vier pela segunda vez arrebatar a sua igreja. E diz que será para aqueles que estiverem vivos no abrir e fechar de olhos, serão arrebatados e os mortos ressuscitarão. E nós receberemos um corpo glorificado. Jesus ressuscitou com este corpo glorificado da sepultura, este corpo glorificado numa nova vida, porque não é mais esta vida carnal, porque este corpo está preso às limitações
desta existência, mas o corpo de Jesus não. O corpo de Jesus foi ressuscitado numa nova vida extraordinária para com Deus. Por isso que quando Jesus, os seus discípulos estavam reunidos juntos, conversando, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Ou seja, as paredes não puderam limitar a entrada de Jesus, o teto não limitou a entrada de Jesus, ao contrário, ele apareceu no meio dos seus discípulos e disse: paz seja convosco, porque ele tinha um corpo glorificado. E é este corpo glorificado que um dia também iremos receber diante da presença do nosso Deus, quando houver a ressurreição. E Jesus espiritualizou o seu próprio corpo e elevou a um novo plano de existência, tornou-se o primeiro homem imortal, o primogênito entre muitos irmãos. Esta é a promessa que nós temos do nosso Deus. Se perseverarmos na presença do Senhor, se nós, mesmo nas lutas, nas dificuldades, continuarmos firmes diante da presença de Deus, mesmo nas lutas e dificuldades, continuarmos fiéis ao nosso Senhor, porque Ele, no seu tempo, nos dará a vitória. Agora eu te faço uma pergunta. Onde estavam as multidões que o seguiam naquele momento de que ele estava morrendo na cruz do Calvário? Onde estavam aqueles que que participaram das multiplicações dos pães? Onde estavam aqueles do sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças, os enfermos curados e limpos da lepra, a família dos que foram ressuscitados? Onde estavam todas estas pessoas? Estas pessoas só queriam os bens materiais. Meu amado, meu querido, não queira só os bens materiais para a tua vida, não. Não queira só a cura da tua carne, não. Queira a cura da tua alma. Não, para que você não seja naquele dia deixado aqui, porque o Senhor, quando vier, vai arrebatar a sua igreja, aqueles que nasceram de novo, aqueles que tiveram a sua vida transformada por Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que muitos ficarão naquele dia, muitos serão deixados aqui, muitos não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque só desejaram as bênçãos materiais, as coisas deste mundo. Mas eu, neste momento, quero te dizer, ainda há tempo de você se consertar. Você que se desviou, você que largou Jesus, você que nos momentos das tuas lutas, das tuas aflições, nos momentos mais tristes, você, para fugir deste momento, você largou Jesus, pensando que em largar Jesus, todos esses sofrimentos iriam acabar na tua vida. Mas eu quero te dizer hoje, neste exato momento, você fez uma escolha errada e a escolha certa para a tua vida é Jesus de Nazaré. A solução para os teus problemas é Jesus de Nazaré. Basta você se arrepender, basta você voltar, porque Jesus está com os braços abertos para te acolher novamente. Basta você receber a palavra de Deus no teu coração, porque Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Jesus morreu por você no madeiro, para te dar esta oportunidade hoje de se consertar e de você ter direito de entrar no reino dos céus. E a você, meu amado, querido irmão, fiel do Senhor, continua firme aí na tua luta, meu irmão. Continua firme aí na tua peleja, servindo, adorando ao Senhor em todos os momentos, sejam alegres, sejam tristes, que possamos caminhar firmes diante da presença de Deus. Assim deixo a palavra do Senhor ao teu coração, para que você possa meditar, para que você possa refletir, para que você possa, segundo estas palavras, viver uma vida segundo o querer e a vontade de Deus. Olha, Ele quer que você esteja aí, debaixo das suas mãos poderosas, guardados e protegidos pelo Senhor. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus, porque
ouvimos a sua palavra. Agora é momento de nós falarmos um pouquinho com o Papai do Céu. Amém? Feche teus olhos, oremos ao nosso Senhor. Eterno Deus, maravilhoso Pai, santo e glorioso, queremos, ó Deus, te dar graças por esta palavra, por esta meditação. Queremos, Senhor Deus, te pedir, Senhor, misericórdia, compaixão. Sim, ó Deus, misericórdia e compaixão por aqueles que um dia deixaram os teus caminhos, deixaram, Senhor Deus, a tua palavra, a tua presença, a tua casa. Meu Deus, entra com providência agora para sarar os seus corações, para, Senhor Deus, despertá-los, Senhor Deus, porque se encontram em trevas, se encontram em escuridão, se encontram, Senhor Deus, nas mãos do mal e que precisam, Senhor Deus, de Ti, ó Senhor, da sua proteção. Por isso, Senhor Deus, queremos te rogar agora em favor dos desviados, em favor dos perdidos, em favor destas almas, ó Deus, que se encontram agonizando neste mundo de trevas e de horror. Tenha misericórdia, Senhor Deus, tenha compaixão, ó Deus. Dê, Senhor Deus, forças para se levantar, ó Deus. Dê forças, Senhor, para se reerguer, ó Deus, e dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, me perdoa. Jesus, tem misericórdia da minha alma. Pai querido, agora eu oro em favor do teu servo, da tua serva, Senhor Deus, que está nesta caminhada de fé, onde, Senhor Deus, está passando por lutas e dificuldades, até mesmo, Senhor Deus, enfermidades. Entra com providência, Senhor, dando sabedoria, paciência, ânimo, vigor, ó Deus, para continuar esta jornada. Porque, Senhor, sem dúvida nenhuma, ó Deus, a rosa é muito linda, ó Deus, mas ela tem os seus espinhos, e o Evangelho, Senhor, não é diferente, a tua obra não é diferente, ela também tem espinhos, ó Deus, mas cabe cada um de nós, ó Deus, em tua presença, ó Deus, desvencilhar, Senhor Deus, e vencer cada uma delas, ó Deus, das dificuldades. Oh, meu Pai celeste, abençoa assim, pois, o teu servo, a tua serva, e dê vitória. Agora eu quero orar, Senhor Deus, pelos encarcerados, Senhor, aqueles que cometeram um erro em suas vidas, fizeram escolhas tremendamente erradas, ó Deus, cometeram delitos contra esta sociedade, ó Deus, mas que eles venham, Senhor, neste exato momento ser tocados pelo Teu Espírito. Senhor, vai tocando cada um presidiário neste momento, vai tocando cada um daqueles que se encontram em cárcere neste momento, para que eles venham se converter dos seus caminhos, maus caminhos, para que eles venham se converter, Senhor Deus, destes pensamentos, dessas atitudes, dessas escolhas erradas, para que possam, ó Deus, abraçar o Teu reino, abraçar a Tua fé, abraçar, Senhor Deus, a salvação que Tu ofereces através de Cristo Jesus. Ó Pai Celeste, entra com providência agora na vida dos encarcerados, pois assim, Senhor Deus, também Tu os amas, Tu amas a cada um deles, ó Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque na cruz Tu morrestes em favor de cada um deles também. Assim, ó Deus, entregamos também os enfermos, Senhor, que estão nos hospitais. Quantos, Senhor, estão padecendo enfermidades agora? Quantos estão em leitos, ó Senhor Deus, neste momento em agonia, ó Pai? Mas Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor que sara, meu Pai, cada um deles agora. Ó Pai Celeste, entra, Senhor Deus, com Tua mão poderosa, envia o Teu anjo, Senhor, para ministrar a cura, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, que eles sejam sarados, curados, ó Deus, pelo Teu poder. Assim entregamos todos, Senhor, diante dos Teus olhos agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agora, você vai levantar as tuas mãos assim para o alto, para que você possa receber a bênção apostólica. Amém? Levanta as tuas mãos assim e recebe a bênção aí, meu amado. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do seu Santo Espírito, seja sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Amém. Agora, quero te convidar para que você venha fazer parte do Projeto Semear. O Projeto Semear tem esta finalidade:
levar a palavra de Deus aos corações. Que você venha trabalhar conosco, como? Divulgando esta palavra. Que você venha compartilhar na sua rede social esta palavra, que você possa enviá-la para o seu amigo, para o seu parente, familiares. Envie esta palavra de Deus, porque ela é para curar, para sarar os corações. Projeto Semear, ele está no Instagram, como também no Telegram. Projeto Semear também está lá no YouTube e no Facebook. Projeto Semear está nestas plataformas, as quais você pode acessar os conteúdos e assim ser abençoado para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Graça e paz.